Olá, no vídeo anterior eu falei sobre desumanização e a minha categoria dos jornalistas tem sido alvo de desumanização. E como eu disse no vídeo anterior, o que muitas vezes leva à desumanização é a desinformação. Então eu queria explicar um pouco o que é o jornalismo, o que tem nessa profissão de específico e o que tem de parecido com as outras profissões. Eu vou falar aqui simplesmente em meu nome, não em nome de qualquer empresa jornalística, mas apenas com as minhas credenciais de jornalista há mais de 30 anos, fiz reportagens em 80 países, tive todos os cargos que existem numa redação e fiz um mestrado na ECA USP, orientado pela grande professora, pesquisadora e consultora Beth Saad, exatamente sobre esse tema, o modelo de negócios do jornalismo, que deu origem a um livro lançado em 2008, O Destino do Jornal, Folha de São Paulo, o Globo e o Estado de São Paulo na Sociedade da Informação. E que é um livro ainda muito atual, apesar de todas as mudanças tecnológicas que ocorreram desde 2008. Bom, como é que é feito o jornalismo? Do que a gente vive? A gente vive da nossa credibilidade. Aliás, isso é uma coisa bastante comum nas profissões, né? A confiabilidade de um profissional é central no modelo de negócios dele ou dela. No caso das empresas de jornalismo, que tem os anunciantes que pagam para ter espaços comerciais, anúncios nos jornais, nas TVs, nas emissoras de rádio e nos veículos online. Quando as empresas compram esse espaço, elas estão procurando pegar emprestada a confiabilidade daquele veículo de comunicação para a marca delas. Porque, por definição, a audiência ela confia naquele veículo, porque ela está investindo o tempo dela, que é o bem mais precioso que as pessoas têm, e não faz sentido ficar assistindo notícias ou análises se a pessoa não acredita naquilo que está sendo dito, né? Então, a audiência procura os veículos nos quais ela confia. E há uma separação, que a gente chama de separação igreja e Estado, entre a área comercial e a área editorial das empresas jornalísticas. Porque se nós começássemos a fazer as notícias, as análises para agradar os nossos anunciantes, nós fatalmente perderíamos credibilidade. A gente diria coisas erradas, informações equivocadas, distorcidas, que agradam aos anunciantes. E aí a gente perderia a nossa credibilidade e os anunciantes também, porque afinal o que eles estão comprando ali é confiabilidade. Então os anunciantes, eles entendem isso, entendem que não podem influenciar sobre o trabalho dos jornalistas e de fato não há comunicação entre o que os jornalistas fazem e a parte comercial da empresa. Agora pensa bem, por que um médico, um engenheiro, um advogado não pode errar muitas vezes? Por que um médico que receita tratamentos simplesmente porque um laboratório está pagando para ele fazer isso, vai sair do mercado? Porque os pacientes não vão se curar, vão piorar, não vai ter o efeito desejado, isso vai ser dito boca a boca e ele vai perdendo os clientes dele e pode até chegar ao Conselho Regional ou Federal de Medicina ou à Justiça mesmo. O mesmo acontece com um engenheiro. Se ele erra muitas vezes no cálculo ou se ele usa materiais de construção só porque tem um fabricante pagando para ele usar aquele material, mas é o material inadequado, também os edifícios, as coisas que ele constrói, as pontes, podem cair ou podem ficar caros demais, enfim. Ele será
depurado, ele vai ter que sair do mercado, ele vai perder clientes. Um advogado que está defendendo um cliente, mas está recebendo dinheiro por fora de algum outro cliente que tem um interesse diferente do cliente dele ou da cliente dele, ou essa advogada, vai perder clientes e vai acabar saindo do mercado. Do mesmo jeito, nós, os jornalistas, a gente tem que acertar. Esse é o nosso objetivo. A gente tem que falar o que a gente sabe dos fatos. Porque se a gente distorce os fatos, com o tempo, a reputação desse ou dessa jornalista vai ficar tão manchada que ele ou ela vai acabar saindo do mercado, porque isso prejudica a empresa para a qual ele ou ela trabalha. E, no final das contas, prejudica também o anunciante, que vai retirar os anúncios dessa empresa, porque essa má reputação vai acabar atingindo, contaminando as marcas dos anunciantes. Existe um outro motivo também, que talvez seja até mais forte para muitos jornalistas, inclusive para mim, que é o que me tornou jornalista. Por que eu sou jornalista? Porque eu tenho uma curiosidade imensa pelo mundo, eu quero entender o mundo e eu quero ouvir o máximo possível de fontes, de pontos de vista, conhecer o máximo possível sobre os fatos, para poder ter um entendimento para mim mesmo, em primeiro lugar, por curiosidade minha. Na verdade, o jornalismo são pernas que me dão para eu tentar entender o mundo. Foi isso que me motivou a ser jornalista. E o resto é consequência disso. Então, o meu prazer como pessoa e como profissional depende dessa atividade de conhecer o mundo e de entender o mundo. E eu, que fui durante muitos anos correspondente de guerra, fiz cerca de 15 coberturas de guerra, muitas vezes arrisquei a minha vida para tentar ir ouvir o outro lado da notícia, sejam os talibã no Afeganistão, sejam os cadafistas na Líbia, depois de eu ter ficado muito tempo com os rebeldes, Al-Qaeda, Estado Islâmico, Hamas, Hezbollah, enfim, as Farc na Colômbia. Todos esses vilões eu ouvi, eu conversei, com exceção, na verdade, do Estado Islâmico, que eu cheguei a 2 quilômetros deles, mas eu não podia falar com eles porque eles sequestram e matam jornalistas. Mas todos esses outros grupos, e também o Estado Islâmico, eu tentei entender da melhor forma possível. E também aqui no Brasil, nas minhas coberturas, nas minhas análises, eu sempre tento entender. Essa é a minha motivação, meu prazer. Todos nós, como seres humanos, às vezes erramos. Às vezes somos influenciados por preconceitos, por condicionalidades que a gente vive, por contextos culturais, pessoais, mas a gente vai apurando e adquirindo mecanismos e aprendendo com o passar do tempo a observar essas armadilhas, esses riscos, e a gente vai apurando o nosso processo de chegar à verdade, aos fatos, que, claro, são multifacetados e estão em constante mutação. E a gente tem que estar o tempo inteiro acompanhando isso e não partir de uma certeza. A gente tem que partir sempre de uma dúvida. Eu vejo, às vezes, desconfianças quando a gente usa fontes anônimas. Mas pare para pensar, quando um jornalista não pode dizer qual é a fonte da informação, na verdade, esse jornalista ou essa jornalista está assumindo a responsabilidade por aquela informação, porque ele ou ela tem já um histórico de entender, de conhecer essa fonte e de confiar e de saber separar os interesses eventuais que essa fonte tenha nessa informação da informação. E uma forma, inclusive, de lidar com isso é ser transparente. Caso essa fonte tenha um interesse específico naquela informação, dizer isso abertamente. Eu não posso revelar a fonte, eu confio na fonte, mas ela tem esse interesse em passar essa informação. Quanto mais transparência em relação ao nosso processo de apuração, melhor. A gente
fica mais defendido em relação a eventuais erros. Mas, de novo, se um jornalista ou uma jornalista erra muito, essa pessoa vai acabar saindo do mercado. E, diferentemente, às vezes, dos médicos, dos advogados ou dos engenheiros que eu citei, o jornalista, o trabalho dele ou dela é muito visível. A gente é escrutinado por todo mundo, por toda a nossa audiência, pelas nossas fontes, pelos nossos chefes, pelos nossos colegas, pelos nossos concorrentes, porque felizmente vivemos numa democracia, num sistema de capitalismo liberal, em que existem outros veículos que concorrem conosco. E concorrem pelo quê? Por acertar inclusive mais do que eu. Então, nesse sentido, a concorrência, que é muito saudável, é essa. Não poderia ser em mentir. Se um jornalista ou uma jornalista mente, se vende, isso acontece, existem jornalistas desonestos, que aliás nem merecem esse nome, porque é uma contradição você trair a própria notícia, a própria informação. Mas esses profissionais, com o tempo, vão sendo desmascarados e expulsos do mercado. Afinal, ninguém quer ficar associado a uma má reputação.